Fala pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Física Intensiva PRF 2021. Esse curso foi montado para você que precisa de uma ajuda forte em física nessa etapa final aí, né, dos trâmites da prova, quase faltando um mês aí para a prova. Então a gente resolveu montar esse curso para ajudar você que ainda não pegou física para estudar, às vezes não pegou nem porque não tem onde ter acesso, né, de maneira objetiva, de maneira clara, de maneira específica ao que vai cair para você no edital da Polícia Rodoviária Federal desse ano. Então a gente montou um curso específico e exclusivo para você que vai fazer essa prova da PRF 2021, agora no final de março, tá? Então esse curso ele vai ser muito direcionado e muito bem trabalhado em relação ao edital do concurso desse ano, tá? Então, sem mais delongas, meu nome é Anderson, um grande prazer tê-los em minha presença e eu vou acompanhar vocês nessa caminhada aí, desse um mês de aula para a sua prova, e eu tenho certeza que você levando bastante a sério e fazendo o básico que eu vou passar para você nesse curso, você com certeza vai ter êxito aí em ter um bom desempenho na prova de física da Polícia Rodoviária Federal desse ano, tá? Então vamos lá, a gente começa aí, o primeiro assunto é o assunto de cinemática, que envolve o conceito de MRU, tá? MRU é quando um corpo se move com velocidade constante. Pontos, mas o que quer dizer isso? Se mover com velocidade constante? Quer dizer que a velocidade do corpo em todo o momento vai ser a mesma, tá? Então, um conceito fundamental do movimento retilíneo uniforme, e é claro que esse conceito só serve para corpos que se movem em linha reta, daí o nome movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, tá ok? Então, toda vez que o seu corpo se mover com a mesma velocidade em todo o trajeto, a velocidade dele é constante. Então, se eu pegar um corpo aqui, ó, que está numa posição inicial, que a gente chama de S0, S0 é a posição inicial, é onde o meu corpo começou a trajetória, tá? E o S é a posição final. Então, S0, posição inicial, e S, posição final, ok? O deslocamento que esse meu corpo vai executar é justamente a diferença entre a posição final e a inicial. A gente chama em física isso de ΔS. O ΔS é o deslocamento. Então, a velocidade do meu corpo, ela vai ser constante o tempo todo. Em qualquer momento desse movimento que eu for analisar esse corpo, ele vai ter a mesma velocidade. E por isso, dentro do MRU, é possível a gente utilizar a fórmula de velocidade média. A velocidade média de um corpo vai ser o deslocamento que ele executou, dividido pelo tempo em que esse deslocamento ocorreu. Tá legal? Então, se você pega o deslocamento e você divide pelo tempo que esse deslocamento foi feito, você encontra a velocidade que esse corpo executou em qualquer instante de tempo, já que ela é constante, ela é a mesma o tempo todo, né? Só que tem que ter um detalhe de atenção aí, porque a física ela é um pouquinho chata em relação à unidade de medida. Então, você tem que entender o seguinte, a física, ela, normalmente, quando a gente trata de velocidade, você pode trabalhar com duas grandezas, né? Com duas unidades de medida, que é normalmente o quilômetro por hora e o metro por segundo. Não que exclua qualquer outra. Mas não quer dizer que eu nunca posso usar decâmetros por minuto? Pode. O problema é que não é usual, tá? Ninguém vai ficar perdendo tempo falando que o carro se move a 40 hectômetros por milésimo de segundo. Ainda mais quando a gente está tratando aqui de um edital específico, a PRF. Então, a maioria dos problemas de movimento vão envolver carro, viatura, perseguição, projétil em movimento. Então, as unidades de medida são as mais usuais, tá?
Só que mesmo dentre essas duas usuais, a física internacional dá preferência para metros por segundo. O sistema internacional diz que a melhor unidade de medida é a de metros por segundo, mas nada impede que o concurso peça quilômetro por hora, tá? O importante é você saber converter de maneira direta de uma para outra. E existe uma ideia para você fazer muito tranquilo isso. De quilômetro por hora para metro por segundo, basta você dividir por 3,6. E se eu por acaso quiser fazer o oposto, lembrando que eu disse que o sistema internacional age como preferência no metro por segundo. Só que quem manda é a questão da tua prova. Se a questão da prova falar para você que tem que ser em quilômetro por hora, tem que passar para quilômetro por hora se por acaso estiver em metro por segundo, tá ok? E para ir para quilômetro por hora, você faz o procedimento inverso. Você multiplica por 3,5. Então, vou dar um exemplinho aqui, só porque física é muito visual, né? A teoria é bacana, é importante, mas tem que ter exemplo numérico, senão não adianta. Então, se a gente pegar, por exemplo, um corpo que se move a 180 km por hora, se eu, por acaso, quiser ver a velocidade desse corpo em metros por segundo, eu vou pegar os 180 e vou dividir por 3,6. Se por acaso você tem problema com divisão decimal, não se estressa, é tranquilo. Olha o que você vai fazer, ó. Preste atenção aqui. Como aqui o 3,6 tem uma casa decimal, você corta essa vírgula aqui e acrescenta um zero no dividendo. Tá ok? É um comentário simples, mas pode ter gente que tem necessidade, tá? Agora você pega aqui o 180 por 5, né? E esse zero que sobrou, acrescenta lá, ó. Quer dizer que 180 km por hora é a mesma coisa que o meu corpo trafegar a 50 metros por segundo. Beleza? Vamos dar prosseguimento aí. Logo depois que você sabe que um corpo em MRU se move com velocidade constante, é necessário que você saiba fazer a função horária do movimento. Antes, como assim função horária da posição? Porque em cada instante de tempo, o seu corpo vai estar numa posição diferente, né? Se você pega o seu carro quando você sai da garagem, você marca 1 hora no relógio, você está em outra posição, obviamente. Isso quer dizer que existe uma função matemática, física, que analisa a posição do seu corpo em cada instante de tempo. Por isso o nome função horária. E no caso do MRU, ela vai ser S é igual a S0 mais V vezes T. Então, quer dizer, gente, que para você montar a posição da sua trajetória, né, a função horária da sua posição do corpo, você precisa saber aonde o seu corpo originou o movimento. Ou seja, você tem que saber a posição inicial e você também tem que determinar a velocidade. Dando um exemplo específico para você, se eu falasse assim, um corpo se move devido à função horária, S é igual a 20 mais 40P. Isso eu estou usando o SI como uma unidade de medida. Com isso eu já posso determinar o quê? Só de olhar que a posição inicial do meu corpo é 20. Quer dizer que o meu corpo saiu da posição 20 metros, ó. 20 metros porque eu disse que estou no SI, tá? Se eu não tivesse falado, poderia ser 20 quilômetros. E eu também posso determinar que a velocidade dele é de 40 metros por segundo. Agora, uma informação muito importante. Esse sinal aqui, ele, na verdade, pode ser positivo ou negativo. Por quê? Porque se a velocidade for positiva, o seu corpo, gente, está em movimento progressivo. Isso quer dizer que ele se move no sentido real da trajetória. Você está na mão correta, né? Se por acaso
a sua velocidade tem um sinal negativo ali na frente, quer dizer que o meu corpo executa um movimento retrógrado. Retrógrado quer dizer que eu estou indo em mão contrária, ou em marcha ré, por exemplo. Isso quer dizer que eu estou contra o referencial. Como essa velocidade aqui ela é positiva, quer dizer que o meu corpo está se movendo no sentido correto da rua, por exemplo, aonde ele se encontra. Tá ok? É uma ideia de sinal importante, parece sutil, mas a física tem a necessidade dessa sutileza, tá? Dando sequência, a gente também tem que saber avaliar um gráfico de velocidade média. E no caso, ele é muito tranquilo no MRU. Por quê? Porque se eu pegar um gráfico VT, velocidade por tempo, então esse é o gráfico que mostra como é a velocidade do meu corpo em cada instante de tempo. E se eu estou no MRU, tranquilamente, ele vai ser um gráfico constante. Eu vou ter a mesma velocidade do início em qualquer instante de tempo. Se eu pegar um instante de tempo T1, eu vou ter velocidade V0, que aí a questão teria que me falar quanto é. Se eu pego um instante de tempo T2, eu vou ter velocidade T0. T3, velocidade V0, até o instante de tempo final, que eu vou continuar com a mesma velocidade V0. E uma informação importante é que toda vez que você tem o gráfico VT do seu movimento, se você executar a área desse gráfico VT, você acha diretamente o deslocamento que o seu corpo percorreu. Isso é legal porque você consegue achar de maneira direta o ΔS sem ter que jogar em nenhuma outra fórmula secundária, tá? E já que a gente está vendo o gráfico de velocidade, vamos complementar isso também com o gráfico de posição. Então, se a gente botar aqui o gráfico da posição, e isso é bom que vai explicitar mais ainda o que acontece com essa função horária da posição que a gente acabou de ver agora. O gráfico da posição vai justamente receber, né, as informações dessa função horária da posição. Então, o gráfico ST de um MRU, ele vai ser ou uma reta crescente, e ele vai ser crescente se a velocidade for positiva, mas ele também pode ser uma reta decrescente se por acaso a velocidade for negativa. Então, tu vê que os dois gráficos em MRU representam retas. A diferença é que a velocidade é uma reta constante horizontal e a posição é uma reta crescente ou decrescente, dependendo do sinal, ou seja, do sentido de movimento do meu corpo. Ok? Então, vamos ver alguns exemplos para explicitar melhor essa ideia. Esse exemplo 1 fala o seguinte: um corpo se move com velocidade constante. Isso daqui já é uma informação que muito me interessa, porque com essa ideia aqui, ó, eu já sei que o meu corpo está em MRU. Ah, mas é claro que está em MRU. Mas é claro porque tu sabe que o vídeo é de MRU, né? Na prova você vai ter que identificar isso sozinho. Então, por isso que essa palavra velocidade constante é importante para você. Porque quer dizer que você já define que a velocidade do seu corpo é essa o tempo todo. Então, eu já sei que ele se move o tempo todo com a velocidade de 72 km por hora. E ele fala, se ele se move durante 40 segundos, quanto é o deslocamento desse corpo? Então, se ele por acaso anda 40 segundos, o quanto que ele vai andar, né? Qual é o ΔS dele? Só tem um problema aí. Porque a sua unidade da velocidade, ó, não está condizente com a de tempo, né? Elas precisam estar na mesma unidade. Se a velocidade está em km por hora, ou o tempo tem que ser passado para hora, ou então você muda a velocidade para metro por segundo. Anderson, qual é a melhor? É independente. Vamos ver o que você acha. Vou fazer as duas aqui. O modo 1
Até porque isso também vai depender de que unidade de medida a questão da prova está dizendo a resposta, né? Então, na verdade, nem sempre a escolha vai ser sua. Se tu vê que a banca da Polícia Federal ou da CESP botou a tua resposta como metro, tu vai ter que trabalhar em metro. Se ela botou como quilômetro, você tem que trabalhar em quilômetro. Vou fazer as duas aqui para você entender como funcionaria. Mas, normalmente, a prioridade é para o sistema internacional em metros, tá? Então, se eu mantiver a velocidade em quilômetro por hora, então, já que é um deslocamento uniforme retilíneo, eu vou poder usar a velocidade média, né? Então, a velocidade 72. Eu quero descobrir o ΔS e o meu tempo é 40. Só que segundos não pode trabalhar com quilômetro por hora. Então, eu tenho que passar segundo para hora. E como é que eu passo segundo para hora, galera? Basta você dividir por 3.600. Se você pega o total de segundos que você tem e você divide por 3.600, você vai saber o total de horas que você possui, tá? Então, se eu multiplicar cruzado aqui, ó, o meu deslocamento vai dar 72 vezes 40 sobre 3.600. E aqui ficou um número um pouquinho feio, mas nada demais. Então, aqui simplificando 4 por 360, você tem 90. Isso equivale a 72 sobre 90. A gente pode dividir por 9 em cima e embaixo. Isso vai dar 8 sobre 10. 0,8 quilômetros é o quanto seu carro percorreu. Porém, eu agora vou fazer ela passando para metro por segundo. Então, eu primeiro vou pegar os 72 quilômetros por hora e dividir por 3,6, né? Te mostrei como é que você faz isso. Pega o 3,6, cancela a vírgula e acrescenta um zero. E aí vai ficar 72, 0, adiciona um zero no quociente. Então, a sua velocidade agora, ela equivale a 20 metros por segundo. Então, você bota 20, é igual ao deslocamento que você quer, pelo tempo que você tem, que agora pode ficar em segundos. Logo, o meu ΔS vai ser de 800 metros, que você vê que realmente equivale a 0,8 quilômetros. Ok? Exemplo 2. Se uma viatura da PRF se move com velocidade constante durante 20 minutos, então o tempo de deslocamento dela da posição S0 para a posição S é de 20 minutos. Em perseguição, percorrendo ao todo um deslocamento, então, do ponto inicial para o ponto final, ele vai percorrer um ΔS de 40.000 metros. Determine a velocidade da viatura. Maravilha. Então, a velocidade, já que é constante, é um MRU, é ΔS sobre ΔT. Então, tu vai ter a distância de 40.000 metros, só que não existe a unidade metro por minuto, né? Ela não é usual. Então, se eu quero trabalhar com deslocamento em metro, meu tempo precisa estar em segundos. E de minuto para segundo, basta você multiplicar por 60. Então, de minuto para segundo, multiplica-se por 60. E eu não vou dividir isso, né? Não tem necessidade. Eu vou melhorar. Vai ficar aqui, ó, 0, 0, eu vou cortar, tá ok? Então, aqui você vai ter 2 por 400, 200. Então, você vai ter aí 200 sobre 6, que vai dar 100 terços. Isso equivale, em média, a uma velocidade de 33,3 metros por segundo. Isso em metros por segundo. Agora, vamos supor que eu quero trabalhar em quilômetro por hora. Então, eu já não posso mais usar o meu deslocamento em metro. Eu tenho que transformar ele para quilômetro, né? Então, a gente volta 3 casas decimais. Então, isso vai ser 40 quilômetros. Em 1 minuto, eu preciso passar para hora. Para minuto passar para hora, você divide por 60. Então, você vai ter aqui 20 minutos sobre 60 para virar hora. Logo, divisão de fração,
você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 40 por 2 dá 2. Olha lá, em quilômetro por hora, a unidade de medida já dá um valor exato, diferente de em metros por segundo. Anderson, qual é melhor? Como eu disse, não existe melhor. Você vai ter que ver o que a questão pediu, qual é a unidade da resposta que ela vai estar apresentando para você no dia da prova, ok? Então, o ideal é que você saiba transformar de uma para outra sem problema. E o exemplo final aí, para a gente fechar essa nossa primeira aula, fala o seguinte: uma viatura da PRF que está parada no acostamento de uma rodovia, vê passando pelo mesmo ponto que ela, um carro em fuga de um roubo, com velocidade constante de 100 km por hora. Então, o ideal, gente, é que você sempre represente isso de maneira visual, tá? É uma obrigatoriedade? Não, mas facilita o seu entendimento da questão. Então, você tem aqui a viatura, eu vou chamar ela de carro A, e ela está parada, né? A velocidade dela é 0. Ela está na posição 0. E no momento em que ela está na posição 0, ela vê um carro B passando por ela com uma velocidade de 100 km por hora. Os policiais entram correndo, só que enquanto eles estão entrando e ligando o carro em fuga está andando. Ele não fica parado esperando o carro A entrar em movimento. E aí ele fala, ó, 18 segundos após o carro passar pela viatura, os policiais iniciam a perseguição. Quer dizer que o carro B, enquanto o carro A não se move, se deslocou. Então, antes de qualquer coisa, isso daí a gente chama de problema de ultrapassagem, tá? Problema de ultrapassagem ou de encontro, tá bom? Ultrapassagem ou encontro. Todo problema de ultrapassagem ou encontro, nós vamos ter que usar o conceito de função horária da posição, galera. Obrigatoriamente, tá? Então, olha só. Eu vou descobrir primeiro qual o deslocamento que o carro B sofreu, né? Enquanto a viatura estava parada, iniciando a ligação do carro para poder perseguir. Então, a velocidade é igual ΔS sobre ΔT, porque é em velocidade constante, ó. Então, está em MRU, né? Essa é a tranquilidade para você poder usar a velocidade média. Antes, mas e se a velocidade muda, hein? Aí não é MRU e você não tem direito de usar velocidade média. Aí eu faria o quê? Aí você segura que isso é um comentário para o próximo vídeo, tá? Então, a velocidade aqui, ó, é de 100 km por hora. Então, 100 km por hora, qual é o deslocamento que o carro B vai fazer? Só que eu não posso deixar o tempo em segundos. Eu acabei de te mostrar aqui, ó, que para você passar de segundo para hora, basta você dividir por 3.600, tá vendo? Então, a gente vai botar 18 dividido por 3.600, tá? Então, multiplica-se cruzado, você vai ter que o deslocamento é 100 vezes 18 sobre 3.600. Simplifica os zeros. 18 por 36 vai dar meio quilômetro. Então, enquanto o carro A, a viatura, está ligando para poder se mover, o carro B andou meio quilômetro. Gente, isso é uma informação importante. Por quê? Para você montar as funções horárias de cada corpo, para você resolver o problema de ultrapassagem, eu preciso montar a função horária do carro A, da viatura, e a função horária do carro B. Preciso das duas, tá? Só que eu não tenho como montar a função horária se eu não sei a posição inicial de cada uma. Antes, a posição inicial dos dois é 0, porque o carro B está no mesmo lugar que o carro A. É aí que você se engana. Por quê? Para a física, o movimento, né, de ultrapassagem só conta a partir do momento que os dois estão em movimento. Então, esse trecho aqui, ó, que o carro B está se movendo, para o problema de ultrapassagem não se considera. Isso quer dizer que no momento que o carro A, que está na posição 0, começa a andar,
eu preciso afirmar que o carro B está na posição meio quilômetro. Por quê? Porque eu vou precisar da posição inicial do A, da posição inicial do B. Zero em física significa posição inicial, tá? Mais a velocidade do A vezes o tempo, mais a velocidade do B vezes o tempo. A posição do A, como ele é o carro que está parado, é zero. E ele fala que o A se move a 140 km por hora. Então, mais 140t. A posição do B inicial é 0,5. Então, sempre a sua posição inicial é o instante em que o carro da frente começa a ser perseguido pelo de trás. Tá ok? Então, mais 100t. E se a viatura quer interceptar o carro de fuga, a posição final deles é zero. Por isso que o nome é problema de ultrapassagem ou de encontro, porque eles vão se encontrar quando a posição final da viatura for igual à posição final do carro em fuga. Então, eu sempre vou igualar as duas funções da posição. Então, 0 mais 140t é igual a meio mais 100t. E aí você vai resolver simplesmente uma equação do primeiro grau. Você vai ter 0,5 sobre 40. Essa divisão aí é a mesma coisa que 5 por 400, como se eu tivesse multiplicado por 10 em cima e embaixo, tá ok? Isso vai dar 0,0125 horas, tá ok? 0,0125 horas. Só que eu posso muito bem querer transformar isso para minutos, né? Pode ser que na minha resposta não tenha hora, então eu vou multiplicar isso por 60. E aí eu vou ter o equivalente a 0,75 minutos. Então, qualquer uma das duas respostas que tivesse na sua prova estaria correta. Tá ok? Então, com isso, eu me despeço desse último vídeo. Um grande abraço. Até a próxima.